Bom dia a todos. Que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para todas as lições que nos chegarem hoje aqui e que nós possamos sair daqui com um pouco mais de aprendizado e que a gente possa colocar tudo na nossa vida cotidiana. Que a gente não deixe só guardado dentro de nós tantas informações, porque a ideia da doutrina espírita não é essa. A ideia da doutrina espírita é nos esclarecer para que nós possamos levar para a nossa vida, a nossa casa, que às vezes é tão difícil a convivência, o nosso trabalho. A gente às vezes esquece de buscar na doutrina espírita aquela libertação de nós mesmos para que a gente possa levar essa vida que a gente costuma dizer que é difícil, mas ela não é difícil, não. Ela é fácil, de acordo com o que nós vamos colocando. Ele é muito bom, principalmente colocado assim, do jeito que a doutrina espírita traz para nós. Porque se nós pararmos para pensar, porque muitas vezes nós, dentro do nosso orgulho, nós achamos que nós já conquistamos razão, inteligência, livre-arbítrio. Então, donos dessas faculdades, né, que nós já desenvolvemos, nós achamos assim, agora eu estou por mim. Eu posso, eu estou podendo, né? Que a gente costuma usar muito essa palavra. Eu estou podendo. Esse negócio de espírito protetor, imagina que eu preciso. Eu já sou inteligente, eu já tenho liberdade para poder estar escolhendo o que eu quero. Mas na nossa vida não é assim, não. E se nós pararmos para pensar, desde do nosso nascimento até o momento da nossa morte, nós temos pessoas aqui, pessoas encarnadas, intervindo por nós, para que a nossa vida, ela ocorra, né? Ela vá ocorrendo da melhor maneira possível. Então nós temos, em primeiro lugar, nós temos os nossos pais ou responsáveis. Quem é que consegue sobreviver? Quem é que consegue pelo menos viver, né? Se não tiver a intervenção dos pais ou de algum responsável, um adulto que possa cuidar de nós. Aí nós temos também os professores, que são pessoas extremamente importantes na nossa vida e que intervêm nela de maneira definitiva. Por quê? Porque são eles que nos ensinam o ABC, são eles que nos ensinam, depois, quando estamos maiores, a nossa profissão. Então, eles intervêm e muito na nossa vida. Nós temos os médicos. Ai de nós, se nós não tivéssemos os médicos, pessoas que se formam e que muitas vezes, na maioria das vezes, deixam as suas próprias vidas para cuidar da nossa saúde. Porque por mais que nós tenhamos dinheiro, por mais que nós tenhamos vontade, sem saúde fica difícil. Então, os médicos também são pessoas que intervêm nas nossas vidas para tornar ela melhor. E os amigos, então? Ai, como faz falta uma pessoa, uma amizade na nossa vida. Quando a gente é uma pessoa mais fechada, que não consegue se abrir, porque amizade, amigo é assim. Não é uma coisa que as pessoas vêm até nós. Nós precisamos aprender a nos abrir para que elas possam estar se chegando, mas nós temos que dar aquele passo primeiro. Então, os amigos nos ajudam muito na nossa vida. É sempre bom ter um amigo que às vezes ele não fala nada, mas está lá pronto com o ouvido, pronto a ouvir as nossas lamúrias, os nossos queixumes. E amigo mesmo é aquele que não julga a gente, ele ouve e fala, estou aqui, meu ombro está aqui. Então são pessoas que intervêm também na nossa vida. E as pessoas que passam, só passam. Às vezes você está no ponto de ônibus, você está triste, aconteceu alguma coisa na sua vida, você vê aquela pessoa, dá aquele sorriso, ela não fala nada, mas ela dá um sorriso ou faz uma coisa tão pequena por nós
e a gente ganha o dia, né? Como a gente costuma dizer. São as pessoas que passam nós achamos que é fortuitamente pela nossa vida, mas que intervêm no nosso dia, às vezes na nossa semana. Então, se tudo isso acontece com nós e nós ainda temos tantas imperfeições e elas precisam ser lapidadas ainda temos tanto orgulho, tanta vaidade, tantas coisas, egoísmo dentro de nós, mas nós não sei falar essa palavra, a gente intervém né, na vida um do outro de maneira tão importante. Então, o que não faz Deus por nós? O que Deus não haverá de fazer por nós? Que é a inteligência suprema e que tem a bondade e a justiça num grau infinito que nós não somos capazes de imaginar. Será então que Deus nos dá como lei, Ele nos cria e cria leis também para que a gente possa se encaminhar da melhor maneira possível. E aí, cada um de nós temos que nos melhorar e aprender, porque essa é a lei que nos leva à perfeição. Essa que a nossa amiga Solange, que deu uma introdução ótima, obrigado Solange, para que eu possa estar falando sobre o que eu estou falando aqui agora. Então, para que a gente possa alcançar essa perfeição, essa primeira ordem que ela falou dos espíritos puros, nós temos que aprender coisas, nós temos que lapidar as nossas imperfeições, nos melhorar e aprender coisas. Por isso que nós falamos que a nossa evolução ela é intelectual, porque nós temos que aprender, e ela é moral, porque nós temos que nos melhorar, lapidar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e os nossos vícios. E a cada encarnação, nós temos tudo, gente, tudo. Por incrível que pareça, apesar de nós, na maioria das vezes, não. Dessa vez, nessa encarnação, eu acho que Deus esqueceu alguns detalhes, porque tá difícil da gente evoluir, tá difícil. Não, eu não pedi essa família, não é possível que eu, tendo consciência que eu preciso evoluir, eu pedi essa família. E esse emprego, então, como é que eu cheguei a isso? Como é que eu cheguei a essa profissão que consome o meu tempo, não gosto da minha profissão? Esses amigos, essas pessoas, essa vida, enfim, que eu tenho. Não é assim que a gente costuma falar? Mas não é verdade. São escolhas nossas. Cada vez que nós falamos sobre isso, acho que a gente não é possível. Mas a hora que a gente desencarnar, porque uma hora nós vamos desencarnar, a gente vai ver como que foi uma escolha nossa. E é nisso que consiste o nosso livre-arbítrio. Não é naquela questão da gente escolher o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, aonde a gente vai viver, como que a gente vai fazer as coisas, não. Porque a gente ainda não tem conhecimento para tudo isso. Mas, na verdade, é para fazer as escolhas, aquilo que a gente quer. Deus é bom, gente, o tempo todo. Então, Ele não daria, se nós damos a oportunidade, temos aprendido que é importante que os nossos filhos, eles aprendam a escolher para ter a vida que eles quiserem ter, para poder caminhar melhor. Como é que Deus não faria isso por nós? Então, a cada encarnação, nós temos nós temos tudo o que nós necessitamos para a nossa vida e também nós temos a intervenção de variados amigos do mundo espiritual. Nós elencamos aqui, falamos várias pessoas que estão na nossa vida fazendo com que que sejam determinantes. Mas não é só isso, não são só os encarnados, não. Nós temos variados, muitos amigos também, desencarnados, que estão lá no mundo espiritual e que também intervêm nas nossas vidas para que a gente possa ser mais feliz. Por isso, sim,
é verdade, é real. Os espíritos nos explicam. E se nós quisermos ter mais informações sobre essa questão, vamos lá nesse capítulo, vamos lá nesse item, vamos ler o capítulo inteiro, não só esse item, para nós entendermos de verdade o que é a bondade de Deus e que nós não estamos sozinhos aqui. Temos sim um irmão espiritual. É assim que os espíritos se referem. Um irmão espiritual que se liga particularmente a cada um de nós. Às vezes a gente fala assim, nossa, será possível? Será possível que tenha um espírito que se liga a mim, que está o tempo todo comigo? Sim, os espíritos dizem que sim. E se nós observarmos a nossa vida por esse ângulo que nós começamos aqui, é verdade. Nós sempre estamos rodeados de pessoas que estão querendo o nosso bem. Então ele se liga particularmente a cada um de nós e que nós costumamos chamar genericamente de anjo da guarda. E ele é tão interessante, é tão forte isso em nós, que nem os espíritos, o espiritismo, Allan Kardec, mudou o nome, porque o nome é realmente, ele é esse mesmo nome, anjo da guarda, que está lá particularmente, e cada um de nós temos um sim. Esse irmão, dizem os espíritos para nós, ele é de uma ordem elevada. Essa ordem que a nossa amiga Solange estava falando aqui. Porque é necessário que seja. Porque nós vemos como é difícil para nós estarmos cuidando uns dos outros quando nós estamos aqui. E isso por quê? Porque todos nós estamos no mesmo barco. Estamos num mundo de expiação e de provas, onde ainda estamos aprendendo, principalmente moralmente, a nos conduzir. Então a gente vê como é difícil conduzir os filhos, por exemplo. Porque se a gente for fazer uma escala, tal qual fez Kardec e os espíritos, para nós aqui encarnados, então nós estamos na escala superior. Nossos filhos estão numa escala inferior. Por quê? Porque, teoricamente, né? Conhecemos mais, sabemos mais e somos os adultos. Mas é difícil, é difícil. Quem tem um filho sabe o quanto é difícil intervir na vida dos filhos e fazer a coisa certa. Sem a gente se entrar demais, a gente não sabe qual o parâmetro, qual é a medida entre um extremo e outro, a gente não sabe o equilíbrio para que a gente possa dar a melhor educação. E isso por quê? Porque nós também estamos buscando a educação moral, que é essa tão difícil que a gente fica aqui patinando. Muda-se o tempo e a gente está aqui da mesma maneira. Mesmo aqueles que falam assim, antigamente que era melhor, antigamente sabia-se educar os filhos, mas nós vamos perguntar uma coisa, se antigamente era melhor educar os filhos e se fazia com tanta excelência, por que os filhos de hoje a gente não consegue fazer? Será que não teria que ser uma continuação? Uma continuação que cada vez fosse ficando melhor se antigamente tivesse sido melhor mesmo? Ou será que antigamente nós podíamos ter o domínio? Não a vontade de educar, mas o domínio sobre os nossos filhos. É algo para a gente pensar. Há quem concorde, há quem discorde, mas é algo para a gente pensar muito seriamente. Se tudo foi tão bom lá atrás, por que hoje degringolou? Por que será? Exatamente por isso, porque nós estamos buscando também a educação moral e estamos engatinhando nela. Então, esse irmão, o anjo da guarda, ele é de uma ordem elevada, ou seja, é um espírito superior a nós. Porque se não for, vai meter os pés pelas mãos, que nem nós. Ao invés de nos ajudar, ele vai atrapalhar, ele vai se intrometer, ele vai procurar resolver os nossos problemas. Não é assim? E nós vemos por nós mesmos aqui. Então, ele é de uma ordem superior, moral e intelectualmente.
Então, não é só na moralidade, tem que ser também na intelectualidade. Porque quando o Espiritismo fala sobre intelectualidade, ele não fala somente do conhecimento das ciências aqui da Terra, que também é uma parte importante, que a gente precisa, faz parte desse nosso progresso, dessa nossa evolução. Mas eles falam principalmente do conhecimento da lei de Deus. É mais até sobre isso que se fala, sobre essa elevação intelectual. Então, quando nós começamos, haja visto que tem pessoas tão inteligentes, tão intelectualmente, aqui para nós, né, como nós falamos, tão inteligentes, mas que não tem um pingo de educação, não tem educação. E isso faz, conforme a gente vai conhecendo ela, a gente fala assim, nossa, fulano sabe tanto, mas é tão ignorante. Por quê? Porque quando se fala, os espíritos falam em evolução intelectual, eles estão falando sobre o conhecimento das leis de Deus, principalmente. Depois a gente quer a solução mágica. Aí a gente começa a rezar, aí a gente lembra que tem um anjo da guarda, e aí a gente quer solução mágica. A gente quer dormir com um problema e quer acordar sem problema. E quando a gente vê que não teve essa solução, a gente fala assim, nossa, Deus esqueceu de mim. Onde será que está o meu anjo da guarda? Não é assim? Mas é porque a gente tem uma visão equivocada dessa missão. Ou então, nós achamos que os espíritos guardiões, o anjo da guarda, ele está aqui do nosso lado para atender os nossos caprichos. Nossa, queria tanto ter isso, queria ser rico. Nossa, mas Deus, meu anjo da guarda, será que não vai me ajudar? Aí eu só acreditaria no meu anjo da guarda se ele me desse os números da Mega Sena. Não é assim que a gente costuma fazer? Pois então, isso é para mostrar o quanto que nós ainda somos infantis, o quanto que nós precisamos sim de proteção, como os nossos filhos precisam quando são crianças. E aí, eles estão ao nosso lado, não para todas essas coisas que nós desejamos, mas eles estão para nos aconselhar, que é algo que a gente não gosta, né? A gente gosta de falar e a gente gosta de ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Mas um bom conselho fica difícil. E nem sempre o bom conselho é aquilo que a gente espera, né? Ele também está do nosso lado para nos consolar nas nossas aflições. Olha só. Olha a bondade de Deus colocar um espírito elevado do nosso lado para nos consolar nas nossas aflições. Aflições essas que, se nós formos olhar lá no livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 2 tipos de aflições lá. Causas atuais das aflições, que são as mais numerosas, e tem as causas anteriores, que estão lá na nossa vida passada. E nós ainda somos tão infantis que, ao invés de resolver as nossas questões do passado, a gente ainda arruma mais umas aqui mesmo. E os espíritos falam sobre essas aflições atuais. E quando a gente começa a fazer o conhece-te a ti mesmo, a gente vai começando a perceber que o nosso sofrimento, a maioria deles, está aqui mesmo, por coisas que nós poderíamos ter evitado. Mas mesmo assim, Deus coloca ao nosso lado, como missão, um espírito superior que está lá para nos consolar na hora das nossas aflições e nos sustentar nas provas da vida. Provas essas que escolhidas por nós mesmos quando nós estávamos lá planejando a nossa encarnação. São aqueles momentos difíceis da nossa vida, decisivos, que a gente precisa, sabe assim, pensar muito, rever valores. Essas são as dificuldades, que são as provas que já foram escolhidas lá. E que nós temos infinitas oportunidades de estar passando por essas provas. E além disso, ainda temos o nosso anjo protetor que está lá para nos sustentar. Na hora que nós dormimos, às vezes não está nem ainda perto de acontecer,
Mas os espíritos protetores, eles já vêm conversando com a gente. Sabe aquela sensação, eu estou achando que vai acontecer alguma coisa difícil na minha vida. Não sei o que é, mas eu sei que vai acontecer. É essa hora, a hora em que nós emancipamos, que nós dormimos, e muitas vezes sonhamos, e a gente vem com aquela sensação assim, meio estranha dentro da gente, é os avisos do nosso protetor, falando, olha, fica firme, sabe? Ó, conduz da melhor, nós estamos aqui, vai dar tudo certo. Então, são eles que estão lá avisando e nos ajudando. Então, como um espírito de uma ordem mais elevada, eles cumprem as leis de Deus, que é aquilo que nós falamos. Eles conhecem, eles têm essa inteligência, né, intelectual, que abrange o conhecimento, o entendimento e o cumprimento das leis de Deus. Essas leis que a gente tem conhecido, mas só aqui, ó, na nossa cabeça por enquanto. A gente fala assim, nossa, é difícil, né? Ai, é tão difícil. Nossa, mas essa lei, que aliás, Allan Kardec e os espíritos, eles resumiram em 10, está lá no livro dos espíritos, as leis de Deus para nós, por enquanto, aquelas são válidas. Se a gente começar a estudar com afinco aquelas 10 leis e procurar colocar no nosso cotidiano, mas não é com superioridade, não, com aquela coisa muito elevada, buscar lembrar a cada problema que nós tivermos, a cada aflição, a gente começar a lembrar e colocar na nossa vida, a gente já vai, é um começo para a gente começar a entender e a cumprir as leis divinas. Então, eles conhecem como espírito elevado, eles cumprem a lei divina. E nesse caso de anjos guardiões, né, de anjo da guarda, eles cumprem principalmente uma lei importante, que a gente passa por cima dessa, a gente fala, ah, não, essa não, lei da liberdade. A gente adora a liberdade, né? Adora poder pensar como quer, fazer como quer, mas a gente não cumpre essa lei, dando ao outro o mesmo direito. Por isso que o mundo está do jeito que está. Porque nós queremos que as pessoas pensem como nós, façam igual a nós, e qualquer pessoa que ouse sair desse caminho é o nosso inimigo. Nós esquecemos que a lei da liberdade, ela é divina, e se ela serve para mim e é boa para mim, tem que servir e ser boa para o outro também. Então a gente tem que aprender a dar essa oportunidade. E a gente não precisa ir muito longe. A gente fala, ah, não, eu sou assim, não. É só pensar no time de futebol. Será que a gente aceita mesmo que as outras pessoas tenham outro time que não seja o da gente? Lei da liberdade, faz parte. Ah, mas isso é uma bobagem. Faz parte, porque está aqui, ó, dentro de nós. Se eu não sou capaz de deixar o outro ter o time que ele deseja, como é que eu posso ter essa grandeza com as outras coisas mais difíceis? Então, os espíritos, eles são os nossos anjos da guarda, exatamente por isso, porque eles cumprem à risca a lei de liberdade. Respeitando o quê? O nosso livre-arbítrio, que foi dado para cada um de nós. Aliás, não foi dado, ele foi dado como lei por Deus, mas ele foi desenvolvido por nós, por cada um de nós. É uma conquista o livre-arbítrio, porque conforme nós vamos aprendendo, o livre-arbítrio, ele vai se ampliar, ele vai aparecendo na nossa vida e ele vai se ampliando. Não é assim com os nossos filhos? Nossos filhos, a gente pode ver bem o que é o livre-arbítrio. Quando pequenininho, não tem como ter vontade própria. Eles dependem de tudo de nós, eles nem manifestam vontade nenhuma. Mas a partir do momento que vão crescendo, eles vão desenvolvendo e ganhando o seu livre-arbítrio conforme a responsabilidade que eles vão nos mostrando no dia a dia. Não muda nada, é assim também na questão entre nós e Deus. Conforme a gente vai desenvolvendo, podendo resolver os nossos próprios problemas, o nosso livre-arbítrio também vai se ampliando. E os espíritos, os anjos da guarda, eles respeitam esse nosso livre-arbítrio para que a gente possa trilhar o nosso caminho, o nosso.
Eles são anjos protetores, por quê? Porque eles caminharam o caminho que nós estamos trilhando, mas eles não fazem com que a gente trilhe os mesmos caminhos que ele, porque cada um é cada um. Por mais que nós sejamos parecidos, que a gente ande pelos mesmos caminhos, a gente nós não somos pessoas iguais, não temos as mesmas experiências. Então, isso faz com que eles nos deixem livre na nossa vida. E eles nunca nos abandonam, mesmo quando nós resolvemos trilhar caminhos que não sejam tão bons assim. Eles se afastam simplesmente. Eles não nos abandonam, mas se afastam quando veem que os conselhos deles são inúteis e que a nossa vontade, porque a nossa vontade é soberana, pode parecer que não, mas é soberana. A nossa vontade é mais forte para a influência dos espíritos inferiores. Inferiores, quando falo inferiores, é inferiores a eles, não a nós, porque é igualzinho a nós, na verdade. Mas voltam assim que eles são chamados. E os espíritos também, eles nos falam sobre os espíritos familiares. Porque assim como na vida, né, terrena, que os encarnados, tantos que nós elencamos aqui, na vida espiritual nós também temos vários. E eles nos falam também sobre os espíritos familiares. Quem são os espíritos familiares? Dá a impressão que é a nossa família, né? Conforme vai desencarnando, eles vão se tornando os nossos protetores. Mas não são só nossa família. São todos aqueles que são os parentes, são os amigos, são familiares, aquelas pessoas que passam por nossa vida e que têm interesse na nossa felicidade, na nossa evolução. Então, eles também estão a nosso favor quando desencarnam. Então, na hora em que nós pensamos naquela mãe, naquela avó, não está errado, podemos pensar sim. Só que na maioria das vezes, esses espíritos, eles são como nós, não tem tanta elevação assim. Por isso, a atuação deles, na influência na nossa vida, ela é mais ou menos limitada, dependendo da sua evolução. Então, eles se juntam, olha só que beleza, gente, olha só. Eles se juntam, esses espíritos, a espíritos superiores, inclusive aos anjos da guarda de cada um de nós e os deles também, para poderem estar nos ajudando. Olha só, e nós nos sentindo sozinhos aqui na Terra, né? E a gente às vezes fala, nossa, não tem um amigo, nossa, Deus me esqueceu. Mas nada disso, quando nós falamos dessa maneira, que eles se juntam aos superiores, que veem e que nos ajudam, nada disso é pelo bel prazer, porque eles querem ou porque eles acham que deve ser assim, por capricho de cada um deles ou nosso. Eles se juntam porque é uma das maneiras também deles estarem aprendendo, deles estarem progredindo também. Assim como acontece entre nós, nós temos as nossas profissões e vem os mais jovens, aprendem com os mais velhos e assim vai indo. Então não é só para uma proteção, porque nós somos os escolhidos, somos melhores, é para aprendizar. Tudo é didático. Tudo é didático, porque todos nós estamos aqui, encarnados ou desencarnados, para aprender. Então, E o seu aprendizado, tudo e aí a gente vai vendo que tudo é harmonia no universo. Com esse entrelaçamento entre todos nós, tudo é harmonia e tudo tem um objetivo elevado. Nunca é para que a gente brinque, ninguém está num spa aqui no planeta. Mas os espíritos também falam que nem tudo, levando em consideração a nossa elevação, nós devemos reconhecer que nada pode ser só flores na nossa vida. Então, eles nos falam de um outro tipo de espírito que está na nossa vida, que são os espíritos simpáticos. Olha que nome que os espíritos dão a esses espíritos. Espíritos simpáticos. E quem são esses espíritos simpáticos? São esses sim nos acompanham diuturnamente, ou seja, sem parar.
E quais são esses espíritos? São aqueles que se afinizam, têm afinidade com o quê? Com o que será que eles têm afinidade? Eles estão desencarnados, com o que será que eles têm afinidade? Eles têm afinidades com os nossos gostos. Sabe aquelas coisas que nós gostamos? Eles têm afinidades. Eles têm afinidades também com os nossos hábitos. Hábitos que nós temos e que a doutrina espírita dizem que tem hábitos que precisamos mudar, que é importante a gente mudar. Eles se afinizam com esses hábitos. E eles se afinizam também com os nossos vícios, aqueles vícios que nós alimentamos. Que a gente fala assim, eu não consigo. Não é nem eu não consigo, eu não quero. São vícios alimentados por nós e que esses espíritos desencarnados, eles se afinizam também. Então, que fique uma coisa muito clara entre nós, porque nós somos como crianças também. Então, a gente acha que quando a gente faz escondidinho, tá tudo certo, né? Mas, na verdade, esses hábitos, esses gostos, esses vícios, nem sempre estão na prática do nosso dia a dia. Onde estão eles? Eles estão aqui e eles estão aqui. O que representa isso? Está na cabeça e está no coração? Eles estão nos nossos pensamentos. Não tem gosto que a gente tem, coisinhas que a gente gosta, mas não fica bem a gente fazer, né? Sociedade não permite, é chato. Eu vou ficar mal visto. Onde ficam esses gostos? Ficam aqui e aqui. Ou seja, no nosso pensamento e no nosso coração, que representa a nossa vontade. Porque, na verdade, é assim, eu não faço tal coisa, mas, como eu gostaria de fazer. E se eu gostaria de fazer, ela não sai daqui da minha cabeça. É ou não é? E a gente não deve se envergonhar por isso, não. Porque é natural, acontece. É assim que nós somos. Somos espíritos imperfeitos, estamos aqui caminhando, aprendendo. Então é assim que é. O problema não é a gente ter esses gostos, esses hábitos, esses vícios. O problema é a gente se deliciar com eles, é a gente se acostumar com eles, é a gente falar, é tudo muito difícil, amanhã eu tento. Toda segunda-feira a gente está tentando alguma coisa, não está? Todo fim de ano a gente jura que vai começar algo novo ou vai deixar de fazer algo novo. Então é isso que a gente não deve fazer. Então, como ele está aqui no nosso pensamento e no nosso coração, que é a nossa vontade, então eles estão nos influenciando, esses amigos, esses espíritos simpáticos, pela sintonia. Sintonia. E ao contrário dos espíritos elevados, que entendem, sabem e cumprem as leis de Deus, esses espíritos não cumprem, não conhecem, não cumprem e não estão interessados, que nem nós, nas leis de Deus. E aí o que acontece? Eles são insistentes, eles são invasivos, que às vezes a gente não quer pensar, mas parece que tem uma coisinha. Sabe o diabinho e o anjinho? Olha, não tem representação. Pica-pau, né? Mostrava muito isso. O diabinho e o anjinho. Não tem representação melhor. O anjinho, você não era ouvido, ele ia embora. O diabinho, não. Ele ficava ali, cutucando. E é assim que esses espíritos são também. Invasivos e eles são rancorosos também. Rancorosos porque, igual nós, quando a pessoa não faz o que a gente acha que ela deve fazer, o que a gente faz? Fica com raiva da pessoa. E enquanto a gente não vê ela fazendo aquilo que a gente quer que ela faça, ela não para. Então eles são rancorosos e ficam ali, cutucando a gente. Parece brincadeira, mas se nós olharmos a nós mesmos, é assim que a coisa acontece. Então, nós estamos perdidos, então, nesse caso? Nós estamos aqui, à deriva. Temos os nossos pensamentos, a nossa vontade. O espírito protetor vai embora. Vai embora não, ele se afasta, porque nós estamos dando vazão mais para esse simpático. Então nós estamos à deriva, estamos aqui, não tem mais o que fazer.
pobre de mim que estou sendo arrastado para o mal? Não, nunca é definitivo, nunca, a não ser que enquanto a nossa vontade e o nosso pensamento estejam lá. Então, o que nós podemos fazer? Nós não estamos falando de sintonia? O rádio é uma boa demonstração do que nós devemos fazer, o rádio. Quando você está numa estação, você fala assim, não quero mais essa estação, cansei, não gosto, não quero ouvir essa música. O que a gente faz? Muda. Eu estou fazendo assim, mas às vezes a gente faz assim. Agora é variadas maneiras que a gente muda, né? A frequência. Mudamos a frequência. E para quê? Para cessar essa sintonia. Colocamos numa música onde agrada mais os nossos ouvidos. Olha que simplicidade. Está tudo lá no livro dos Espíritos, falando não exatamente assim, mas é exatamente isso que está dizendo. A gente precisa mudar a sintonia. Como é que a gente muda a sintonia? Pensamento e vontade. Será que as casas espíritas elas estão abertas e elas fazem estudo na casa para que a gente fique mais inteligente, para dizerem, vou pôr meu livro aqui, o dos Espíritos aqui, o Evangelho aqui, eu sou uma pessoa inteligente, que dizem aí as estatísticas que o espírita, ele é o mais inteligente, entre os religiosos, ele é o mais inteligente. E a gente fica se achando, é verdade, somos mesmo. Mas é para isso que as casas espíritas estão aqui? Ou será que elas usam o estudo para a gente mudar a frequência? Será que quando nós estamos aqui nessa palestra, será que tem alguém que está aqui pensando em alguma coisa que não seja a sua transformação? Mudamos a frequência nessa hora. Quando nós falamos também sobre a caridade, o Espiritismo fala muito em caridade. Fora da caridade não há salvação. Será que é para a gente ser bonzinho? Para as outras religiões falar, nossa, além de inteligente, olha, eles são bons, viu? Nossa, olha, eles ajudam com cesta básica, fazem um bazar num precinho que aquilo é caridade. Será que é para isso? Ou será que a caridade, a hora em que nós estamos olhando para o outro, nós estamos esquecendo de nós mesmos? Aí, pensamento e vontade está voltado para o outro. Mudança de frequência. Mudança, cessar a sintonia com esses nossos amigos. E para que nós possamos entender a importância disso, é o momento em que a gente faz a prece. A prece é outro material, outro instrumento que nós temos em mão e que o espírita, desculpe falar, mas é a verdade, não gosta muito de prece, mas prece é o melhor que nós temos. Sabe aquela coisa da via satélite que vai melhorando nos canais de comunicação entre nós? A prece é a melhor maneira de estarmos com o mundo inteiro, com o universo inteiro, porque nessa hora da dificuldade que nós estamos sucumbindo realmente aos nossos desejos e juntando esses simpáticos a nós, é a hora em que quem é que vem de volta? Quem é que está lá? E é como nós falamos, isso não é ruim, porque nós já estamos no caminho, mas é importante que a gente saiba que não estamos sozinhos nunca, nem encarnados e nem aqui nesse plano e nem estamos aqui sozinhos porque o mundo espiritual esqueceu de nós, porque Deus esqueceu de nós. O nosso caminho é a evolução e nós temos que lutar por ela. E uma das maneiras é nós buscarmos reforço, que nós possamos abrir o nosso coração de verdade e que nós possamos fazer com que a gente compreenda a importância do anjo guardião na nossa vida e que Deus não é o nosso carrasco, mas ele é o nosso criador e que se ele deu esse caminho de evolução para nós, é para que a gente possa realmente cumprir esse caminho, mas da melhor maneira possível, sem sofrimento. Mas sem sofrimento será só a hora em que nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração.
Bom dia a todos e que nós possamos ter uma manhã de paz, de tranquilidade e que o anjo da guarda possa fazer parte mais ativa nas nossas vidas a partir de hoje.